Muito boa tarde, com que alegria estamos iniciando mais um programa Ação na TV com você e por você aqui na nossa Band Amazonas, né? Boa tarde carinhoso a você de casa, a você de Manaus e a você de qualquer um dos 20 municípios que nos dão o prazer da audiência, da recepção da imagem e de toda a programação da Band, claro, do nosso Ação na TV em todo o Amazonas. Muito bem, minha gente, terceiro dia, né, do primeiro mês do novo ano de 2014. E nós aqui, fechando a semana, dando uma desdobrada no tema de ontem do programa, né, que foi sobre estatística de acidentes, né, com a presença do diretor de gestão e controle do Instituto de Trânsito, né, de Manaus, o Manaus Trans, que nos deu aqui uma bela entrevista. E a gente abordava essas questões todas, né? As providências que o Estado, né, o poder público, vem tomando para dotar, né, o trânsito de medidas preventivas, né? Como, por exemplo, agora a obrigação, né, o governo federal determinou e nenhum carro vai sair da linha de fabricação sem o airbag e sem o sistema de freio ABS, né? Da mesma forma, o Conselho Nacional de Trânsito impõe que as escolas, a partir do dia 1º, agora que passou, né, já estamos no terceiro dia de vigência, né, da obrigatoriedade para as autoescolas de todo o país de terem que comprar um simulador para que o cidadão que está tirando a sua carteira de habilitação, né, e que fez o psicotécnico, fez o exame de legislação, antes de ir para o exame de direção nas ruas, as aulas práticas de direção, ele tem que passar por 5 aulas num simulador, que é aquele equipamento sofisticado, né, interessantíssimo, que simula todas aquelas possíveis situações que o cidadão no volante de um carro, ainda mais recém-habilitado, vai enfrentar quando for, né, sair no trânsito brabo aí direto, né? Então, são aparatos, as campanhas institucionais. Quer dizer, o Estado faz a sua parte, né? Agora mesmo, durante o período de final de ano, nós vimos aí nas esquinas de grande fluxo, né, o Detran, isso é uma campanha nacional em todas as capitais e grandes cidades brasileiras, não é só em Manaus não, né? O Detran colocando carros batidos, amassados, né, que serviram, né, para, que na verdade vitimaram em acidentes, né, pessoas, seres humanos, com frases de efeito e chocantes, para que a pessoa ali, né, no ardor do uso do trânsito, nessas noites de final de ano, de grande festa, o álcool, né, interfere muito, para que as pessoas possam refletir, né? É chocante, mas é importante que haja isso. Muito bem, então todos esses aparatos e campanhas, a gente sente que o poder público e o Estado vem oferecendo na tentativa de prevenir acidentes, diminuir as estatísticas de acidente. Agora, uma coisa, por uma ótica, eu achei que eu não sou de deixar programa pela metade, né? Eu digo que está faltando alguma coisa para a gente fechar esse tema, que é exatamente o cidadão. Sim, o Estado está fazendo a sua parte. Agora, por que os acidentes continuam acontecendo e acontecendo em larga escala, né? Quer dizer, o que fazer, como trabalhar a mente, a cabeça, a consciência do ser humano que dirige um carro, para que ele tenha mais responsabilidade, para que ele ame mais a sua vida, respeite a vida alheia, né? Porque de nada adianta, né, todas essas medidas preventivas que custam muito caro ao governo federal, né, e aos governos estaduais e municipais. Hoje o trânsito já é municipalizado nas principais cidades do Brasil, né? De nada adiantará se não houver, na verdade, uma tomada de posição e de consciência do cidadão que está no volante. Ou ele respeita isso tudo, né, e entende que o trânsito é uma arma mortal, né, terrível, né? O trânsito mata mais no mundo por dia do que todas as guerras, quem sabe, já mataram juntos em todos os tempos. É estatístico isso, né? É chocante, mas é verdade. Então eu resolvi convocar mais uma vez o nosso psicólogo oficial, tá certo, doutor Marcelo Pardo, para vir ao programa. A gente fechar a semana dando uma arredondada nisso. A gente falou de tudo, mas não nos voltamos para a figura principal, que é o cidadão, a cidadã que está
no volante, né? E os acidentes continuam acontecendo em larga escala todos os dias. Para que, pela ótica da psicologia, o doutor Marcelo possa nos dizer, né, por que que as pessoas continuam, apesar de todas essas... Olha, a gente viu o efeito, por exemplo, as campanhas fortes que o governo federal fez ao longo dos últimos anos, em cima da questão do tabagismo, né, do cigarro, fazendo campanhas institucionais seríssimas e fortes, né, de bom efeito, e inclusive com aquelas fotos de pessoas doentes, né, aquelas fotos terríveis, né, nas carteiras de cigarro. A gente sentiu que a nível do tabagismo funcionou. Olha, hoje você vai em qualquer barzinho, em qualquer lugar, você cata para ver uma pessoa fumando. É verdade. Eu não sei nem como é que está aí a margem de lucro dos vendedores de cigarro, né? Embora, por outro lado, você não vê a juventude fumando. Um aqui, outro acolá só. Mas todo mundo está metendo muito. Todo mundo está bebendo demais. O álcool é um negócio sério, né? Mas que o pessoal deixou o cigarro e partiu para cima do álcool, né? Os adolescentes, os jovens, nunca adolescente e jovem bebeu tanto, ingeriu tanto álcool como ultimamente, né? Então, é da gente observar essas questões. E o programa tem um compromisso com a seriedade, com os temas de interesse da coletividade, né? Tá certo? Que preocupam os pais, as mães, as famílias, né? E trânsito é uma coisa muito séria. Então, olha, neste ano que vem, o programa vai muito mais se voltar para essas questões que dizem respeito realmente à sociedade, que preocupam a sociedade e que precisam de um espaço na TV para serem discutidas com seriedade e com abrangência. Nem que a gente tenha que fazer 2, 3, 4, 5 programas em cima de um tema até se chegar àquele ponto que, bom, agora nós conseguimos dar uma esclarecida geral e abordamos esse tema de interesse da coletividade sob todos os ângulos que poderiam ser abordados e ouvimos todas as pessoas especializadas que poderiam dar uma contribuição e, claro, inclusive o telespectador. Então nós vamos hoje temos um convidado especial, o doutor Marcelo Pardo, que vai fazer uma abordagem com certeza muito consentânea e que você, meu caríssimo telespectador e telespectadora, vai gostar de ouvir e você também vai poder participar. O meu querido Júnior Muniz, nosso repórter e companheiro de produção, já está lá na técnica, daqui a pouquinho você vai poder fazer o seu comentário também, né? Se a gente está com razão ou não de enfocar esse assunto, se isso é um tema ou não para ser discutido com embasamento e com seriedade, com profundidade na televisão. Você vai dar a sua opinião também, vai nos oferecer o seu conceito com toda a liberdade de participação. Tá muito bom? Deixa eu pedir o nosso breve intervalo comercial e eu volto já com boa tarde do Marcelo. Temos aí a reprise da mensagem de Ano Novo do nosso arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, tá certo? Eu quero que você participe, porque esse tema é de interesse de todos nós. Deixa eu mandar aqui um grande abraço, um grande carinhoso abraço para uma telespectadora de muitos e muitos anos e uma pessoa muito querida aqui no meu coração, tá? A dona Anísia, tá certo? Aí na rua José Paranaguá, mãe do meu querido amigo Max, um grande abraço, Max, você que é um filho maravilhoso. Dona Anísia é uma figura muito conhecida, né, em Manaus. Ela prepara uma comida árabe, não? Ela é conhecida como, olha, a Anísia, aquela senhora da comida árabe, porque ninguém faz uma comida árabe em Manaus como a dona Anísia, tá bom? Um beijão no seu coração, dona Anísia. Foi um prazerzão saber que a senhora tinha nos reencontrado na telinha e voltou a ser nossa telespectadora, como é já de há muito tempo, desde o Repórter da Cidade, né? Desde muito tempo. Portanto, um beijo no coração, 2014, muita vida, muita saúde, muita luz, muitas bênçãos e muitas vitórias, e que a senhora continue fazendo essa comidinha árabe legal como ninguém faz, tá bem? E um beijão no seu filho querido, meu querido amigo Max, tá certo? Muito bem, antes do boa tarde do doutor Marcelo Pardo, eu quero logo pagar o que eu estou devendo, né? Porque, na verdade, ontem não deu para a gente reprisar a mensagem do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, uma mensagem muito solicitada, como foi muito solicitada também a mensagem do apóstolo Júnior Ayub, que nós reprisamos ontem, da Igreja da Restauração. Então, hoje, nós vamos reprisar, nesse momento, agora, a mensagem de um ano novo, de muita esperança, de muita fé, do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Confira com a gente. Ano novo, vida nova. Na liturgia católica, neste primeiro dia do ano, são destacadas 3 ideias. Primeiro,
Todos nós, para vivermos, precisamos da bênção de Deus. Então nós queremos pedir que neste ano Deus olhe para nós, volte para nós o seu olhar, esteja próximo de nós, caminhe conosco, que nós sintamos de fato a presença de Deus na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na nossa sociedade, na nossa história, no nosso mundo. O nosso mundo que precisa tanto de paz. Por isso, o 1º de janeiro é o Dia Mundial da Paz. O mundo tem muitas guerras, nós sabemos que há países inteiros envoltos na violência. Congo Democrático, República Centro-Africana, a Síria, o norte da Nigéria, Afeganistão, Iraque, países que estão imersos na violência. Mas nós também vivemos muitas vezes numa violência difusa, com medo dos nossos semelhantes, com medo das outras pessoas. Então, 1º de janeiro é de desejar a paz, mas também de pedir ao Senhor que Ele nos dê o dom da paz. Maria, Mãe de Deus, é celebrada também no 1º de janeiro, uma profissão de fé que nós cristãos fazemos na divindade de Jesus. Se Jesus é Deus, Maria é Mãe de Deus. Papa Francisco, como todos os papas nos últimos 30 anos, no dia 1º de janeiro, dá uma mensagem para o Dia Mundial da Paz. E ele insiste numa ideia muito importante: paz e fraternidade. Fraternidade quer dizer que somos todos irmãos e irmãs uns dos outros, filhos e filhas do mesmo Pai do céu, imagem e semelhança de Deus. É só quando nós vivermos de fato esta fraternidade que nós encontraremos a paz. Acreditarmos de fato que o outro é meu irmão, acreditarmos de fato que o outro é semelhante a mim. O Papa vai mais além, ele diz: o outro é parte de mim. Eu não existo sem o outro, nós não existimos sem os outros. Somos irmãos e irmãs de caminhada, participamos da mesma aventura humana. Então, neste 1º de janeiro, neste final de ano, eu quero desejar a você que participa deste programa, que vive neste estado, que vive aqui conosco, um feliz ano novo. Um ano novo, em primeiro lugar, de muita paz, que nós possamos viver em paz uns com os outros. Um ano novo cheio de saúde, de bem-estar, de alegria. Mas não se esqueça, esta paz só vai acontecer na medida em que nós formos fraternos, na medida em que nós nos comportarmos de fato como irmãos e irmãs uns dos outros. O ano será um ano muito cheio de acontecimentos, Copa do Mundo, eleições, muita coisa vai acontecer em 2014. Mas é importante que nós não nos esqueçamos de que é fundamental a família, os amigos, a comunidade que eu participo. Não percamos de vista isto. É nas relações novas que nós criamos entre nós que vai surgir um mundo novo, um mundo de esperança, um mundo de paz, um mundo segundo o coração de Deus. Feliz Ano Novo para você e para toda a sua família. Muito bem, aí está a bela mensagem de muita fé, né, desse homem especial, né, de Deus, que é o nosso arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Felicidade e um 2014 laborioso, né, de grande atuação ao nosso arcebispo metropolitano de Manaus, o líder dos católicos, né, no estado do Amazonas. Muito bem. Meu querido doutor Marcelo Pardo, obrigado por ter atendido a nossa convocação mais uma vez. Muito boa tarde. Boa tarde, Nonato. Quero dizer mais uma vez do privilégio de estar com você aqui pela Band, falando para os nossos telespectadores, tanto da cidade de Manaus, quanto do interior, que acompanham o seu retorno e o sucesso do seu programa, para discutir um tema de tanta relevância como essa questão do comportamento, das atitudes nossas no dia a dia, no trânsito. Correto. Marcelo, a gente não pode... a gente tem que se queixar a nível do Estado. Quando eu digo Estado, não é o Estado do Amazonas, é o Estado, o poder público, né? Governo federal, né? As suas leis, os poderes, né? Tá certo? A gente poderia se queixar, por exemplo, de má sinalização de ruas esburacadas, de estradas, né, mal conservadas, tá certo? Mas não se pode, na verdade, reconhecer omissão no governo a nível de preocupação, né? Por ausência de medidas, né, que possam conscientizar quem dirige, né, conscientizar o pedestre, na verdade, estabelecer metas, né, efetivas de prevenção
a questão do acidente de trânsito, né? Campanhas fartas institucionais, né? A gente vê na televisão, no rádio, nos jornais, né? Sabe, para não, se beber não dirija, se dirige não beba, e outras tantas e tantas mais, né? Mas os acidentes continuam acontecendo, né? Então o foco de hoje, doutor Marcelo, seria, eu vou lhe exigir muito nesse sentido, porque o senhor nos tem muito a dar, né? Nessa questão de o que fazer para atingir a consciência do elemento mais importante nesse complexo, né? Que é exatamente o que está no volante, né? O cidadão e a cidadã que está no... Por que não... Ainda temos tantos acidentes e, na verdade, a gente não vê esse aparato de medidas do poder público, né? Surtir efeito na consciência de quem dirige carro no Brasil. Olha, Nonato, eu ouvi com muita atenção sua fala agora, sua fala anterior na abertura do programa. Você trouxe elementos bastante significativos a serem discutidos. Essa é uma questão, como toda questão humana, de altíssimo nível de complexidade. Por isso que essas respostas fáceis que são apresentadas para a solução do problema no trânsito, seja em Manaus, em qualquer metrópole no mundo, porque isso não é um problema só na cidade de Manaus, elas estão fadadas ao fracasso. E isso se dá porque inúmeras são as variáveis que contribuem para isso que nós chamamos de trânsito. O trânsito não é só o deslocamento. O trânsito envolve tomada de decisão e tomada de decisão humana, ou seja, de sujeitos que estão atravessados por todas as suas vivências e suas experiências. Vou lhe dar alguns exemplos, algumas informações para você e para o seu telespectador, que são bastante relevantes. Você falava na questão do número de mortos. Isso a gente sempre usa a questão da morte como um elemento até para chocar um pouco e chamar a consciência as pessoas. O Brasil é o 4º país do mundo que mais mata no trânsito. Em 2012, foram 43 mil brasileiros que foram mortos por acidente de trânsito, no ano de 2012. Se nós pensarmos que a cidade de Hiroshima, quando a bomba atômica caiu por lá, os americanos destruíram a cidade, foram cerca de 80 mil mortos, basta nós somarmos 2 anos de acidente de trânsito no Brasil, nós temos uma bomba atômica sendo disparada no país, né? Além do trânsito, outro tema poderia ser citado, a gente não vai aprofundar evidentemente nisso, os homicídios, ou mais 44 mil. Juntos temos aí 90 mil mortos por ano. Então há um ato de violência, há uma ação de agressividade que o brasileiro, nós brasileiros, não só nós, mas nós brasileiros, estamos efetivamente construindo nas vias automotivas. Correto. Peço um parênteses, doutor Marcelo, porque o telespectador já começa a participar e eu convido você, telespectador, entre na roda conosco, que esse tema é de todos nós. Aqui o assunto é aberto, né, ao público, tá legal? A sua opinião é muito importante. Eu vou receber aqui uma ligação do Manuel, que nos fala diretamente do bairro Armando Mendes. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Não, é a respeito com relação ao trânsito. O que ocorre? É que muitas vezes, a maioria, as leis são muito brandas. A pessoa, por exemplo, a pessoa é pego numa blitz, embriagado, comete acidente e morre, com acidentes fatais. Quando de repente sai pela porta da frente. Isso então não inibe a atitude dos infratores. Teria que ter leis mais rígidas, inclusive o próprio Poder Judiciário. Essa que é a grande realidade, é por isso que continua. Se fosse punido realmente, eu conheço pessoas aqui, que eu moro aqui no Mutirão, que já ocorreram um acidente com vítima fatal, só chega na delegacia, paga uma fiança e vai embora. É isso que acontece. Esta é a minha opinião, a impunidade. Muito bem, Manuel. Olha, obrigado, Manuel, pela sua participação. Feliz ano novo para você, para toda a sua família e para todos aí do nosso grande bairro Armando Mendes. Olha só, doutor Marcelo, o Manuel feriu um assunto seríssimo, né? Realmente, né? A gente se pergunta, olha, todo dia, toda hora, todo mês, né? Temos aí acidentes terríveis, né? Verdadeiros crimes, né, hediondos, né? Sujeito embriagado, invade a calçada, mata 1, 2, 3, enfim, acidentes terríveis, né? Que os exames e a perícia comprovam efetivamente de que lado estava a culpa e que alguém foi culpado e culpado de uma forma absolutamente irresponsável e inconsequente, digno de um processo de ir para a cadeia e passar muitos anos. Agora eu pergunto, como o Manuel bateu na tecla, né?
você encontra em algum presídio, né? Vou ficar aqui só no Amazonas, tá certo? Alguém que esteja preso porque matou alguém no trânsito, porque foi julgado e culpado, responsável por um acidente violento, grave, com vítimas fatais, né? Eu lhe passo a bola. Em cima dessa fala do Manuel, que eu achei brilhante, tocou a questão da impunidade, mas que também nos remete à ideia, a gente fala sempre de ideais, né? Nós vivemos num tecido social, numa formação cultural em que a gente idealiza o que é ser humano, o que é sociedade, o que é ordem, o que é organização. Isso são tudo no campo das ideias. Aqui dentro da cachola da gente funciona, que é uma beleza. O problema é quando vai para a ação, para o comportamento. Porque entre o que eu penso e o que eu faço há uma distância universal, colossal. Então, esse é um dos grandes problemas nossos, a materialização. Há milhares de anos, o homem sonha que nós sejamos um modelo de sociedade tipo formigueiro. Hierarquicamente bem definida, cada uma com a sua tarefa e ninguém se afasta 1 milímetro das suas funções. Ocorre que nós somos o único animal da face da Terra que construiu essa dádiva chamada humanidade, chamada linguagem, chamada cultura, chamada civilização. Então essa coisa, você veja o trânsito, ele é completamente caótico e nos convida todos os dias à irracionalidade. Manaus, uma cidade com cerca de 2 milhões de habitantes, 400 mil residências, possui 600 mil veículos. Nós temos mais veículos automotivos na cidade de Manaus do que residências. Claro que existem casas que têm 1, 2, 3 automóveis, mas o que eu quero afirmar com isso? É evidente, física newtoniana básica, 2 corpos não podem habitar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Nossos engarrafamentos estão nos ensinando isso todos os dias. Esse é um aspecto. Aliás, se me permite, sem cortar o raciocínio, né? Eu li hoje na imprensa amazonense que o diretor do Detran, o diretor executivo do Detran, o Major Nero, um grande abraço para ele declinou para a imprensa, né? Que o Detran, só neste ano de 2013, habilitou 20 mil novos motoristas de trânsito, portadores de carteira nacional de habilitação. Quer dizer, numa média dessa que vai ser crescente, naturalmente, né? Sim. Esse ano 20 mil, para o ano 25 ou 30 mil, quer dizer, e aonde é que vamos chegar com tanta gente e tanto automóvel numa rua que não é, numa cidade que não é elástica, né? E como não coibir? Pode e esticar. A intenção de não coibir isso, Nonato, é uma intenção óbvia. Para cada automóvel fabricado no Brasil, 200 indústrias são acionadas para que aquele veículo saia do pátio. Ou seja, são milhares e milhares de empregos. É uma das indústrias mais importantes do mundo. Então não interessa se as nossas cidades vão ficar entupidas e eles vão andar. Nós já estamos andando em Nova York, para você ter uma ideia, vou lhe dar um dado. No horário de rush em Nova York, os automóveis chegam a 19 km por hora. É a mesma velocidade das carruagens do século XIX. Então nós temos um carro que corre 200 ou até mais quilômetros por hora, mas que anda 19 no horário de rush. Aliás, no meu tempo de jovenzinho, de criança, em Manaus, nós tínhamos as carroças, né? As carroças, né? É verdade, o cavalo, carrocinha aqui. E olha, essas carroças, que tinha poucos caminhões naquele tempo, eu não sou tão velho assim, não. A cidade é que cresceu muito rápido, né? Diga-se de passagem. Mas a verdade é que tudo se fazia naquelas carroças, né? Uma mudança, carregamento de cargas e descarga, etc. e tal. E eu lhe garanto, doutor Marcelo, que aquelas carroças, elas caminhavam com bem mais velocidade do que os automóveis em Nova York. Pode ter certeza mais disso. Adiante, no horário de engarrafamento, você desce do ônibus, quem tem essa infelicidade de andar de ônibus em Manaus, desce do ônibus e vai a pé pela Djalma Batista, chega no shopping primeiro do que aquela fila de ônibus que engarrafa do Boulevard ao Varumai, aliás, até antes do Boulevard, até o Amazonas Shopping. Mas eu queria tocar num assunto que o Manel tocou ali, que eu acho de extrema relevância, essa construção da ideia de impunidade, né? Então a gente tem uma sensação de que o Estado opressor, o Estado que vem e coloca de castigo, assegura o aprimoramento social.
O que ocorre, Nonato? O problema é que o Estado também está de mãos atadas, né? Nos nossos presídios hoje, nós temos mais de 500 mil de brasileiros entupindo esses presídios. Salvo engano, 300 e poucos mil seria a capacidade dos presídios, nós estamos com 560 mil presidiários. Ou seja, nós vamos entupir as cadeias de gente e nós não temos recursos nem estruturas para colocar todos esses barbeiros dentro do sistema prisional. Fora que misturaria casos, evidentemente, de ordem muito mais comportamental do que criminosa, com grupos de criminosos profissionais, né? Então, uma sociedade que não dá conta de prender seus traficantes de droga, como é que vai dar conta de estar prendendo todos os barbeiros de todas as metrópoles do país? Até porque, como você bem falou, né? Cadê espaço para colocar, né? Se a justiça não fosse tão morosa, fosse mais célere, né? As autoridades constituídas, né? Polícias e tudo mais, né? Fosse mais ágeis na ação, na prisão de quem comete qualquer tipo de delito e é julgado e condenado, na verdade, o país não tem onde colocar esse pessoal. Infelizmente, mas isso aí não é problema nosso, né? A verdade é que quem comete um delito tem que ser enquadrado num processo, julgado, né? Para se aferir a responsabilidade. Muito bem. Segurando um pouquinho aqui o tema e dando vez a uma telespectadora aflita que nos liga lá do Tancredo Neves, a nossa querida Gleiciane. O assunto não é trânsito, mas é água, e falta água há 5 dias, né? No Tancredo Neves, uma coisa absurda para uma cidade metrópole como Manaus, que vai sediar uma Copa daqui a poucos meses, né? Que coisa absurda. Gleiciane, a gente corta um pouquinho o tema porque a sua premência, né? Tem muita urgência, o problema de falta d'água é coisa séria. Gleiciane, boa tarde. Boa tarde, Nonato Oliveira. É um prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Não tem um pouco a ver com o trânsito, é porque aqui a gente está 5 dias sem água. E para quem tem criança que precisa de água, a gente utiliza bastante água aqui, a gente está 5 dias. Então a gente está comprando água. Além da conta que chega mensalmente, todo mês está chegando. Ô Gleiciane, eu lhe pergunto o seguinte, está faltando água há 5 dias no Tancredo. É só na sua rua ou é no Tancredo como um todo? Não, exatamente, está faltando no Tancredo todos, né? Sempre tem essa falta d'água aqui, inclusive só volta a abastecer água quando a gente começa a fazer queimada na rua, manifestação, aí passa 2 meses com a legal a água e demora muito, eles Quer dizer, quando a cortam de população novo. faz uma arruaçazinha, impede o trânsito, queima pneus e tudo, aí a Amazonas Ambiental vai lá e dá uma solução, aí aparece a água. É mais ou menos isso? Isso, exatamente. Quer dizer que para a gente ter água, a gente tem que estar fazendo manifestação o tempo todo, sendo que eu acho uma falta de respeito, porque a gente paga as contas em dias e a conta não vem baixa, e se a gente não pagar, o nome da gente vai para a Serasa. Então, se eles exigem uma coisa, a gente tem que ter água na torneira, não só vento. Agora, Gleiciane, naturalmente a Manaus Ambiental já deve ter comparecido por aí, já deve ter conversado com vocês, enfim. Que satisfação ela dá, que justificativa e o que ela fala sobre prováveis soluções para acabar com essa falta d'água aí para vocês no Tancredo? Eles aparecem, né? Eles começam a dizer que vão botar a caixa d'água disponível, só que nunca vem. A solução é durante 1 mês, 2 meses, depois volta tudo de novo a falta d'água no bairro. Então é uma coisa que já está ultrapassada já. A gente não tem mais manifestação e a Águas do Amazonas não tem como repor isso para a gente, Amazonas Ambiental. Pois não, Gleiciane, o nosso Júnior Muniz está com o seu telefone, você passa o telefone para ele, tá bem? Ok. E na segunda-feira, você dá uma ligadinha cedo para a nossa produção, para o Júnior, tá legal? Nos dizendo se continua faltando água, que aí a gente quer mandar, eu vou pedir para o Júnior ir aí com a nossa externa, a nossa equipe de externa, fazer uma reportagem com você, porque a gente quer botar no ar e vamos também ouvir a Amazonas Ambiental, para saber, para que ela diga, através do programa, abertamente, o que há, né? O que há com essa falta d'água e a ausência de solução para você do Tancredo. Tá bom, querida? Tudo bem, Nonato. Obrigada Obrigado pela atenção. Ô, meu amor, você terá sempre, tá? Você e qualquer
qualquer pessoa de qualquer lugar da cidade ou do nosso Amazonas, tá bom? Vamos torcer para que, na verdade, esse problema seja resolvido, né? Doutor Marcelo, olha, já o tempo é rápido, já só faltam 4 minutos, me disse a produção, mas assim, bom, a gente sabe que essas soluções de desengarrafamento, de fluidez no trânsito, isso aí dificilmente vai se resolver a curto e médio prazo, né? Agora a preocupação é o seguinte, que receita o doutor Marcelo, como psicólogo, daria para um cidadão que tem que enfrentar esse engarrafamento todos os dias, né? Esse trânsito travado, complicado, e esse transporte insuficiente, tá certo? Né? Enfim, como é que o ser humano deve se comportar para evitar entrar numa situação de estresse absoluto, bater o carro com raiva, zangado, enfim, extravasar, né? Batendo o seu próprio veículo, causando um acidente, tá certo? Diante de uma situação como essa. Qual seria, assim, a sua terapia? Olha, Nonato, em ciência nós estudamos e buscamos aquilo que esteja pautado da racionalidade, na cientificidade. Então, não existe fórmula mágica. Se essa fórmula mágica existisse, hoje nós não estaríamos discutindo esse tema aqui na televisão. Agora, algumas providências podem ser tomadas. Estresse e ansiedade são psicopatologias da vida cotidiana, como bem nos ensina o velho Freud. Está presente em todos nós. Agora, a instabilidade, ou seja, a perda do equilíbrio, ela está presente numa parcela menor, numa parcela pequena da população. Então, motoristas que se desequilibram, que perdem o controle emocional, e essa parcela menor já estão num grau de comprometimento que demanda atendimento profissional. Essas pessoas dificilmente se enxergam como tal. São aquelas pessoas que você dá a seta para a direita e ele vem no teu retrovisor logo atrás. Como ele vê que você quer entrar para a direita, ele acelera o carro para não impedir a tua passagem. Isso quem dirige vê todos os dias no trânsito. Isso é um sintoma neurótico onde o sujeito está num processo de competição com o outro. Ele geralmente não se percebe assim, mas a mulher percebe, os filhos percebem, os amigos percebem. Quando esse grupo social do teu entorno estiver denunciando o sintoma, procura um bom psicólogo. Se for o caso, o psicólogo trabalhará junto com um excelente psiquiatra para tomar ansiolítico, porque pessoas ansiosas precisam tomar ansiolítico, dependendo do quadro. Né? Mas isso quem vai prescrever é um bom médico psiquiatra. Então, saiu dos níveis da normalidade, saiu dos níveis da sanidade, procura o profissional. Teu carro quebra, tu não vai buscar o mecânico? É a mesma coisa a nossa cachola. Deu problema, vai lá para a oficina da cabeça. Oficina da cabeça, psicólogo e médicos psiquiatras. É verdade. Então, realmente, o negócio é ter paciência, paciência e paciência. A gente imagina, o cidadão sai de casa, dificuldade, às vezes, de salário, dívidas, né? Acabou de brigar com a mulher, o filho lhe causou aí um aborrecimento, um amigo lhe criou um problema, né? Enfim, alguém que lhe devia não lhe pagou, quer dizer, né? E outros problemas mais, né? E outros problemas mais, né? Esse Raul é uma figura, né? Então... E aí o sujeito no volante, né? Aquele trânsito aperreado, imprensado, buzina daqui, buzina quer dobrar para a direita, o cara de trás não deixa, né? Apesar de ele ter jogado a seta. Enfim, é um problema sério, né? Então, só paciência, paciência e paciência, e não nos esquecemos que estresse leva a terríveis doenças que podem nos matar, né? Doutor Marcelo, já estamos na marca fatal. Boa tarde, bom fim de semana. Semana que vem a gente vai continuar com outros temas também igualmente importantes. Obrigado por hoje. Ok, Nonato, eu te agradeço, quero aproveitar esses últimos segundos, mandando um beijo para a pedagoga Nazaré Silva, senão ela me mata quando eu chegar em casa, e as pessoas que admiram e acompanham a gente aqui, junto com você há tantos anos. Aos motoristas, bom senso, educação. Não deu jeito, psicólogo e psiquiatra. Obrigado, doutor Marcelo Pardo. Obrigado a você pela audiência, um bom fim de semana, com Deus no coração, que você aproveite para repousar física e espiritualmente. Nossos cinegrafistas, nossa equipe técnica toda também, ufa, vamos dar uma descansadinha também, que esses apresentadores, né, nos dão muito trabalho todos os dias. Um beijo no coração de você de Manaus, do interior. Segunda, a gente volta com as bênçãos do Pai. Grande abraço e até lá.